Olá, bem-vindos a todos. Hoje nosso encontro é muito especial. Nós vamos falar de um projeto arquitetônico muito bonito, diferente, que é capa da revista Casa Sul, da nova edição. E eu estou aqui com Rafael Gimenez Gonçalves e Mariana Manzoni. Eles são do estúdio MG2, começaram a desenvolver os projetos juntos desde 2001, criaram na sequência o estúdio MG2 em parceria e há 20 anos eles desenvolvem projetos e serviços em arquitetura de interiores, design de móveis e consultoria. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Que bom estar aqui com vocês. Então vamos começar já contando como é esse projeto, né? Como é que esse projeto começou? Vamos falar da família, dos clientes também. Então, quem começa? Rafael, pode contar um pouquinho dessa história? Como tudo começou? A história é uma história curiosa, que a gente foi chamado para aprovar e conhecer o terreno em um condomínio aqui em Curitiba. E quando a gente chegou na reunião e se deparou com a exposição da família em relação às suas vontades, a gente logo percebeu que o terreno não ia atender aquela expectativa em função da insolação. A gente tinha uma insolação que dava para ver na nossa própria sombra projetada no solo, que a casa oferecia uma face para a área social que era sul. E a própria sombra da casa em relação a esse jardim dos fundos faria com que tudo ficasse na sombra. Então, eles teriam um lugar muito frio e desagradável. Então, o que a gente achou conveniente naquele momento era não seguir com aquele terreno e eu pedi que a família comprasse um outro terreno. E é claro que é uma situação super desagradável, né, delicada, mas a gente achou prudente tomar uma decisão radical como essa quando isso aconteceu, para que eles pudessem ter uma história mais feliz em um outro terreno dentro do mesmo condomínio. E o que aconteceu foi que eles compraram o terreno que a gente indicou, que era o terreno do lado, que não tinha vizinho, e tinha como ter uma contemplação de paisagem fantástica e aproveitar todo o sol da tarde, porque tinha uma face oeste toda livre. Então, essa é a história da chegada do nosso, da nossa parte. O começo de tudo, né? Começou que o terreno não era o ideal. A gente chegou radicalizando, mas tentando sempre oferecer para eles a melhor solução técnica. Então, essa é uma história que é bacana de entender, porque a gente vê que muitas pessoas cometem o mesmo erro, não procurando um profissional para poder fazer uma assessoria e ter um apoio técnico na compra de um terreno, que é um investimento alto, né? Então, a nossa sugestão é que toda pessoa que queira comprar um terreno busque um profissional para que isso seja feito da melhor forma possível. Bom, então o terreno foi comprado, que bom, né, que deu certo de comprar o terreno ao lado. Como ele se apresentava, Mariana? As medidas ou então, enfim, o relevo dele? O grande desafio foi como chegar lá em cima para implantar a casa no térreo, né? Então, você tem que cavar tudo isso para entrar em nível, ou você pode criar uma rampa para acessar um subsolo semi-enterrado, ou criar uma laje, como nós fizemos um térreo sobre a laje do subsolo. Então, todo o jardim que tem hoje no térreo, na verdade, do lado direito do terreno, ele é sobre a laje da garagem, que isso é uma coisa que as pessoas acham que não dá para fazer, e é possível ser feita, né? E todo esse esforço para pegar a insolação oeste e norte, se eu não me engano, que em cidades de clima frio, como é o caso da nossa Curitiba, né? Nós estamos aqui em pleno inverno, né? Com temperaturas super baixas. Eu gosto de lembrar, né, que existe esse ditado antigo onde o sol não entra, entra o médico, né, da importância de se perceber isso. Foi todo um ponto que vocês definiram, então, a insolação adequada
que fez com que os clientes comprassem esse terreno de aclive, né? Sim, Com aclive. na verdade não existiam outras opções dentro do condomínio, porque os melhores visuais, né, em termos de terrenos que estavam disponíveis para compra, eles eram terrenos acidentados e que geram automaticamente um desafio para projetar. E é difícil você falar de uma regra para você projetar em terreno acidentado com uma topografia diferente, porque depende da topografia, depende da insolação, depende dos vizinhos, depende do visual, da posição que o terreno está. Então, cada terreno apresenta uma particularidade e isso só um profissional que vai poder orientar como implantar casa, qual a melhor forma. Eu acho que o importante é colocar para as pessoas que às vezes tem a opção, né? Às vezes o que aparece dentro de uma localização são terrenos acidentados, você não tem muita escolha, e às vezes ele é em aclive e às vezes ele é em declive. Poucos são planos, né? Como a gente falou anteriormente, o terreno plano hoje é muito difícil. Mas essa melhor implantação, ela na verdade, ela depende do tamanho de um terreno, como é esse aclive ou esse declive, né? Nós estamos falando aqui de 9 metros, mas a gente está fazendo um de 17 metros em uma outra casa. Então, qual é o tamanho dessa casa e qual é o programa de necessidades dessa casa? Porque a partir do momento que você vai ocupando um terreno que sobe ou que desce, você vai criando platôs e a casa vai tendo níveis distintos, ou seja, você tem que pensar também num fluxo que você já não tem um fluxo horizontal, você começa a ter um fluxo vertical, você começa a ter mais escada, tem que optar por elevador muitas vezes, isso gera custo, às vezes você tem, como nessa casa, um subsolo que é enterrado, então você tem cortinas de contenção para conter a terra onde esse subsolo está enterrado, e isso gera um volume para a casa que é interessante, é o que eu estou falando, mas ele tem toda uma particularidade. Então, assim, não tem receita de bolo, mas ele é sempre uma consequência de certas escolhas e de um programa de necessidades. Então, as pessoas, às vezes, se surpreendem positivamente e, às vezes, não. Então, essa escolha, por isso, volta lá na questão do apoio de um profissional, porque ele pode colocar no primeiro momento e mostrar, porque as pessoas às vezes são muito leigas na implantação de uma casa e elas acham que qualquer terreno cabe a casa flat, né? Que vai ter lá a parte social embaixo e os quartos em cima. Não, não é isso que acontece. E isso pode acontecer de formas completamente diferentes daquilo que você imagina. Então, essa surpresa, depois que você fez um investimento alto, é muito difícil de você voltar, né? Então, eu acho que esse é o carinho que você tem que ter com esse investimento e o cuidado, né? Então fica aí só uma dica de buscar sempre um profissional. Pois é, vocês fazem as consultorias também, né? Muitos profissionais, não só vocês, né? Ajudam na compra do terreno e do potencial. Outra coisa que eu percebo muito, e infelizmente tem acontecido, é uma proximidade, né? Nos terrenos de condomínio, as casas estão ficando cada vez mais próximas, né? Umas das outras, a ponto de se ouvir o que tem no vizinho, ou, enfim. Eu penso, né, se tem um terreno uma certa dimensão, um bom profissional ele vai te orientar a fazer com que esse distanciamento, né, dos muros laterais ele seja o ideal. É uma coisa a ser considerada, né, porque privacidade, né, mesmo em condomínio é importante. Bom, vamos continuar mostrando o projeto, então. Nós já temos o terreno, né, já o terreno comprado, felizmente deu tudo certo. E daí, qual foi o próximo passo? Como essa casa foi desenvolvida? Nós sempre projetamos de dentro para fora. Nós sempre imaginamos a pessoa usando a casa, para daí imaginar como vai ser essa arquitetura. Então, imagina
ela levantando da cama, aonde ela quer pisar, a paisagem que ela vai ver. Priorizamos muito a condição do sol, porque acho que isso gera um conforto absurdo, ainda mais numa cidade como a nossa, gelada. Então, a arquitetura, ela surge, na verdade, do uso interno. Eu acho que o importante aqui que a Mari está colocando é a forma que a casa acaba tendo, ela, na verdade, é uma consequência desse primeira etapa do trabalho. A gente não sai com ela pensando, por exemplo, nessa casa que ia ter um balanço lá na frente e que ela teria 3 volumes sobrepostos, não. A casa, primeiro, ela foi garagem, ela foi um hall, desse hall acessa um outro pavimento, esse outro pavimento eu chego aonde, eu chego no social, o que eu vou enxergar, qual que é a relação disso com o íntimo, e toda essa discussão técnica, e a consequência de todo esse trabalho é o volume. Então, a arquitetura nasce lá na sementinha interna da casa, nessa relação do dia a dia. O tamanho do espaço que as pessoas se imaginam, né? Esse programa de necessidades que a gente tanto fala, né? Que seria assim, o jeito que eu quero viver na minha casa, né? E isso que vocês falam do sol. Eu acho que tem mais um fator aí importante, que é a questão de dimensão, porque muitas vezes é muito difícil para o cliente definir. Ele sabe que ele quer um número X de quartos, que ele quer um espaço de jantar, de refeições, seja junto com o bebê, seja uma sala isolada para tantas pessoas, ele quer um living para tantas pessoas. Agora, definir isso em um tamanho é uma tarefa muito complexa. Então, eu quero tudo isso em 600, 700, 800, 1000 metros quadrados. É muito difícil, sabe? Então, e é o que costuma acontecer. Então, às vezes, as pessoas têm um programa enorme, né, da casa e para uma área pequena, ou vice-versa. Então, é muito desafiador também para o cliente esse início, onde ele tem que tomar certas decisões em que o arquiteto tem que ser muito sutil, né, e ter o maior carinho com o cliente para que possa ter uma clareza, né? Porque a gente tem que imaginar que são decisões, ou pelo menos é um norte que está sendo traçado antes de ter projeto. E o projeto vai responder a isso. Olha, para você ter uma casa com esse número de ambientes ou com essas dimensões para atender um número X de pessoas, essa casa vai ter uma dimensão que é 30%, 40% maior do que você imaginava. Isso é uma relação que é uma relação de investimento para a casa? Se sim, então a gente tem que rever esse programa de necessidades, vamos reduzir aqui. Como é o dia a dia? Você tem um funcionário em casa, não tem ninguém, eu tenho 2 pessoas que podem me ajudar, porque você tem painéis aqui de vidro numa casa dessa que são áreas enormes de vidro. Então, como é a manutenção também de uma casa para uma pessoa que vem de um apartamento, que vai para uma casa grande ou para uma casa com 3 pavimentos, né? Então, são preocupações que a gente também busca colocar para o cliente nessa primeira etapa. Acho que uma coisa que é interessante pensar assim é que é sempre um equilíbrio entre as vontades do cliente e o sonho do cliente e a natureza do terreno, né? Porque o terreno às vezes pede para que a casa seja de uma forma, ele te induz a projetar um espaço, a aproveitar uma insolação. E isso tem que casar com as vontades da família. Eu acho até que eu percebo que, às vezes, é um processo onde a própria pessoa que vai morar na casa vai descobrindo, junto com vocês. Não é nada imposto nem pelo cliente, nem pelo profissional. Porque, às vezes, se imagina uma coisa, mas a casa, o ambiente, ele é a concretização de uma ideia. E a ideia que um tem e outro tem, às vezes, é diferente. Eu falo muito da casa sua, Capa,
né? São 22 anos já fazendo revista, e toda vez eu tenho que ver um monte de cores da capa, faz-se vários estudos, e aí a primeira que eu gosto, e depois, claro, é feita uma votação, né? Mas a primeira que eu gosto é aquela mais, aquela que vai acabar sendo publicada. E eu provavelmente não teria dito para o designer, olha, faça a cor verde, né? Se eu tivesse dito, talvez não tivesse ficado. E o projeto de uma casa é algo que tem inúmeros itens, né? E às vezes você não vai conseguir atingir aquilo que a pessoa imaginou. Eu acho que deve ter ocorrido na carreira de todo mundo da arquitetura, né? Não, mas eu não pensei que ia ficar assim, né? E esse trabalho de vocês, de primeiro descobrir o que eles entendem, né? Querem, e transformar, exige muita sensibilidade e conhecimento. Sim. Mas é só você imaginar que as pessoas não têm todo o conhecimento, até porque não precisa ter, né? Você tem as suas vontades, mas a pessoa é médico. Quer dizer, quanto de arquitetura se entende um advogado, um jornalista, só que a imaginação todo mundo tem. A gente brinca, né, que são as palavras de um arquiteto que faleceu há pouco tempo, que diz que todo o ser humano ele tem um pouco de arquiteto dentro de si, porque você, como ser humano, na sua essência, você tem que buscar abrigo. Então, se você precisar fazer um teto, paredes, e você precisa se cobrir, e você precisa viver, você vai ter teu instinto fazendo isso. Então, quando uma pessoa vê um terreno, ela naturalmente ela cria essas expectativas. Só que o nosso trabalho é um processo, né, na verdade. O projeto ele é muito longo e ele é um processo que deve ser feito juntamente com o cliente, né? É um descobrimento onde naturalmente a gente tenta tomar as melhores decisões. Exatamente, acho que essa ideia de que a casa é um abrigo é o que a Mariana falou que vocês fazem de construindo de dentro para fora, né? É onde eu vou me sentir abrigada, né? O meu lugar sagrado. Vamos começar então com a fachada para contar um pouco dessa história. Quem gostaria de comentar? Como é que foi esse processo de criação? Eu vou completar aqui o que a Mari acabou de comentar sobre essa questão do aclive, né? Que foi o grande desafio dessa casa. Dá para perceber ali pela foto que a gente tem uma escada do lado esquerdo e a gente tem uma rampa que teve que vencer um grande desnível. É importante salientar que a gente tem não só um desafio técnico, mas um desafio de legislação municipal. Ou seja, a prefeitura também interpreta esses terrenos de uma forma que a gente questiona muito, porque ela foi criada há muitos e muitos anos atrás e a gente hoje tem enfrentado terrenos com uma topografia muito acidentada e a restrição que a prefeitura coloca, às vezes, não contempla todas as possibilidades mais favoráveis de implantação de uma casa. E nesse caso aí, por exemplo, para a gente conseguir implantar a casa lá em cima, a gente teve que pedir para o Conselho de Urbanismo. Então, tem todo um processo técnico que a gente tem que apelar ao município para poder fazer com que a casa aconteça lá, para a gente ter menos escavação e mais altura em relação à topografia e que a casa possa ter um visual, né, de quem está lá contemplando todo o entorno da melhor forma possível. Então, essa foto demonstra muito bem o quanto distante do passeio do condomínio a gente está. Mas eu acho que a gente conseguiu uma solução que agrada tanto aos olhos, né, de quem vê, mas também a relação interna para você acessar, para que isso não fique muito cansativo. Exatamente. Vocês trabalharam aqui, então vamos considerar que a escada começa no nível da rua, né? E a rampa também. Nessa parte, o que seria o térreo, onde a gente vê uma escada, né? E depois do lado a garagem. E depois o que seria o térreo, né? Pelo que eu entendo, pelo que a Mariana falou,
seria onde tem esse jardim em cima de uma laje. Seria o primeiro bloco e depois o segundo bloco é a parte íntima, não é? Na verdade, aí você percebe embaixo que a gente teve que criar um hall para que as pessoas pudessem acessar a casa, que é aquele trecho de vidro ali, que está no final da escada. Que está no nível da garagem, do subsolo. Isso. Como se fosse o subsolo, né? Certo. Então, o hall da casa está no nível do subsolo, e daí você acessa ou por escada ou por elevador o nível térreo, que é esse bloco de pedra mais escuro, não de concreto. Esse volume de pedra cinza, grafite, que está na frente da fachada, na verdade, ele esconde toda a parte de serviço da residência. É onde, como tem a face norte e tem um super sol, a gente deixou a área de serviço com um pátio de serviço. Então, esse bloco ele é descoberto e tem um pátio onde eles usam para... Na verdade, a gente escondeu a parte que normalmente não é a parte bonita da residência. Né? Mas é a mais importante, né? Exato, é necessária, né? E não fica bonito se deixar exposto, né? Exatamente. Então é vazado, ele não é fechado. Um trecho ele é fechado, que ele tem o finalzinho da lavanderia e quarto de serviço ali, e daí depois ele tem um pátio aberto, onde ele recebe sol direto ali. Então a roupa pode ser estendida sem estar exposta à vizinhança toda, e com um aproveitamento de sol fantástico. Fantástico. Onde que é a face oeste, então? É essa parte da nossa direita ou da esquerda? Da direita. Da direita, é onde está a piscina, toda a parte social, né? Então, toda essa parte do térreo, todo o pavimento térreo, onde tem o living, o espaço gourmet, que eles são voltados para o jardim, exatamente, que eles são eles são abertos para o jardim, que é sobre a laje da garagem. Que bacana. Vamos contando um pouquinho desse processo de criação, assim, como o estilo, por exemplo, né? Como que ele se desenvolveu, ou, enfim, contar um pouco de como essa criança foi gestada. A gente desenvolve o projeto aqui em etapas, né? Isso a gente deixa bem claro para o cliente, para ele ir crescendo conosco em cada fase, né? Porque a gente acha que você colocar muita informação no começo atrapalha e cria uma ansiedade muito grande em relação a temas que a gente prefere desenvolver numa segunda fase, numa terceira. Então, a gente trabalha isso com layouts e plantas para que o cliente entenda o fluxo e a relação entre os ambientes, né? Então, ele não pensa em material, ele não pensa em cor, ele não pensa em acabamento no nosso primeiro momento. O nosso primeiro momento está muito mais interessado em resolver tecnicamente a casa, para que ela tenha uma relação no dia a dia que funcione. Então, a gente discute isso muito, com várias versões, até que se chegue numa versão adequada. E a partir dessa versão, a casa começa a subir. Daí sim, a gente vem com referências daquilo que a gente imagina, que fica interessante para o cliente, mas também respeitando muito as vontades e o sonho de cada um, porque cada um tem uma forma de enxergar a arquitetura e a gente tem a nossa. Então, a gente faz uma interpretação do escritório em relação àquilo que o cliente almeja. E isso vai nascendo juntamente com o cliente, e aqui dentro do escritório a gente vai mostrando as possibilidades e como isso acontece. Eu acho que a Mari podia falar um pouquinho da questão da volumetria da casa, né? Como é que a gente encarou esses 3 pavimentos, né? Uhum. E eu queria também, Mariana, que você falasse um pouco sobre como ajustar esse processo de criação com o que o cliente busca, né? Porque a família, enfim. Nesse caso, tinha alguma solicitação especial? É um casal que gosta de arquitetura moderna, né? Eles chegaram aqui já com uma intenção de uma casa moderna, uma casa
aberta, uma casa que eles pudessem receber família, que é grande, amigos, hospedar a família dela, que é de fora de Curitiba. Então, eles já tinham essa intenção. Agora eu não entendi o que você quer falar sobre a... Volumetria. A arquitetura dessa casa é muito difícil, né? A gente falar de uma ideologia do que a gente imaginou, idealizou para casa, porque ela nasce, como o Rafael falou, ela é uma consequência das plantas que são aprovadas pelo cliente. Então, o cliente aprova os layouts e a gente começa a trabalhar na volumetria. Mas o que é interessante nessa casa é que são 3 blocos sobrepostos. E você vê bem a diferença, porque a gente trabalhou com materiais diferentes nos 3 pavimentos. O pavimento de baixo é em concreto, o intermediário, que é o térreo, ele é preto, grafite, que é a parte social, e em cima, o bloco de cima, que são os quartos e a área íntima, ela é branca com madeira. Então, dá para você sentir, se for falar sobre como é caracterizada a arquitetura da residência, eu falaria isso, né? Que são 3 blocos que têm características diferentes sobrepostos. Muito legal. Vamos começar, então, com a parte de interiores, né? Vamos ver uma das primeiras fotos, então. Ela, então, está no térreo, né? Nessa lateral oeste. E o que espaço é esse que a gente está vendo? Do lado direito aqui, a gente está vendo a área gourmet. Na verdade, é a sala de jantar e o espaço gourmet. O espaço gourmet, e isso que está lá no fundo, nessa segunda foto que vocês estão vendo, ele tem uma ligação com a cozinha. Uma ligação pelos fundos, né, com a cozinha. Então, a cozinha está ligada com a sala de jantar e com o espaço gourmet. E esses 2 ambientes, o living da primeira foto e o gourmet, eles podem ser integrados ou isolados. Tem uma porta de correr preta que divide esses 2 ambientes. Eu não sei se vocês têm essa foto. Uma porta fechada. Aí aparece a foto, porta recolhida. A gente vai colocando na sequência aqui depois, para ficar mais claro. Tá, aqui, então, essa cozinha gourmet, ela se liga à cozinha de uso diário, é isso? Esse painel preto na lateral direita está escondendo uma porta ali, ele camufla uma porta que dá acesso à copa, exatamente onde você está vendo a cava ali, depois da geladeira. Você tem acesso à copa e da copa você tem acesso à cozinha. Certo. Quantos metros quadrados tem essa casa? 1.100. 1.100. Tá, aqui é outra vista onde dá para ver claramente, né? O bloco escuro e depois em cima, não, o bloco escuro externo, né? Depois o pavimento térreo mais escuro e em cima a madeira, que você falou dessa volumetria, né? Em cima são os quartos? Isso. Certo. Aqui é o hall, né? Esse é o hall que está no nível do subsolo, então você acessa essa escada que tem esse bloco de madeira embaixo e esse corrimão, esse guarda-corpo, perdão, que sobe e esconde ali os demais degraus que acessam o térreo, e na esquerda aqui você tem o elevador. Então, você acessa a casa primeiro por esse pavimento, para daí sim chegar no térreo. E vocês usaram as esquadrias do piso térreo e as do piso, o último pavimento, diferentes também? Porque aqui a gente vê que ela é preta, né? Não, todas as esquadrias são pretas. O que você está vendo em primeiro plano lá em cima são os brises de madeira, né? Não são de madeira, na verdade, eles são de alumínio com pintura amadeirada. Ah, de alumínio, que interessante. Sim. Tá. Vamos ver outra imagem, então, quanto mais imagem melhor, né? Que a gente vai, até nós que já fizemos a matéria, a gente ouvindo vocês entende bem melhor. Então, aqui o que nós estamos vendo? Aqui é a escada que dá acesso do pavimento térreo para a área íntima, que é o terceiro pavimento da casa.
Onde a gente tem essa área que é a rouparia do lado direito e uma copa para os quartos, né, em cima. É que aqui atrás, onde não está aparecendo a foto, essa foto está acontecendo do estar íntimo. Então, o estar íntimo ele é uma área intermediária entre os quartos. Então, a gente tem quarto de hóspedes, tem brinquedoteca, e daí tem os quartos dos filhos e o quarto da suíte master. E essa é uma área de transição. Essa é uma foto da suíte master. Até se voltarmos vamos voltar. na foto da escada, porque eu queria falar uma coisa que acho que é interessante. Eu queria entender melhor aqui. Essa escada que vocês estão vendo do lado esquerdo, ela tem um zenital em cima, na cobertura. Então, legal! Eles praticamente não precisam acender as luzes dessa área durante o dia, porque a luz que entra no pavimento todo, né, nessa área toda, é uma delícia. Então, a gente só deu uma... na verdade, a gente fez um brise, né, uma pérola de madeira embaixo do zenital. Nossa, ficou muito legal. Por que o zenital? Na verdade, porque a gente está no centro da casa, né? Está bem no miolo da casa, e do lado direito aqui, a gente optou em não abrir janelas porque a gente imaginava que haveria a casa do vizinho. Então, a gente sempre tenta criar aquela relação que eu falei antes sobre privacidade, não criando aberturas que vão colocar você de frente com a casa vizinha. Ou seja, além de ser uma situação que você não controla, porque como hoje o terreno é deles, mas futuramente eles podem vender esse terreno e pode nascer uma casa que a gente não sabe o tamanho, não sabe a abertura da casa, então a gente prefere tomar decisões que não compliquem, né, essa situação futuramente. Então, por isso, a escolha do zenital faz com que você tenha uma iluminação que vem de cima, onde você garante sua privacidade dentro da casa e você tem uma economia de energia, porque durante o dia você recebe todo esse sol. Não, ainda mais como próximo aos roupeiros, né? É tão comum nós vermos projetos que eles não recebem insolação nem ventilação, e daí tudo, se a casa já não está posicionada corretamente em relação ao sol, daí começa um mofo. Bom, aqui também ficou muito interessante vocês intercalaram, né, o espaço azul ali, né, que acabamento foi aquele ali? Aí, esse. Na verdade, são as portas da frente da copa, que quando a gente abre as portas, a copa fica exposta, e quando você põe as portas para o lado esquerdo, o que fica exposto ali, na verdade, é uma biblioteca, que eles têm álbuns de fotografia da família, que é esse espaço azul, né? Que essas gavetas são de fotografias. Que bacana, eu não sabia disso. Vamos continuar, então. Eu amei esse espaço, eu sou apaixonada por madeira e eu percebi nesse projeto, por exemplo, uma área mais funcional de receber, como ela é bem diferente de uma área mais íntima, né? Parabéns, que suíte linda. Essa quadradinha ali que você está vendo. Isso. Tá. Essa é a entrada para o close e do lado tem a entrada para o banheiro. Ficou oculto também, então, ali, escondidinho, parecendo um armário. Exatamente. Ou painel. Parecendo um painel. Esse é a suíte que está escondida. Suíte, perdão. Esse é o banheiro do casal que está oculto ali naquele painel que a gente viu um pouco antes. Então, a gente tem duas bancadas, a da direita e da esquerda, que são espelhadas. Lá no fundo há uma banheira e do lado esquerdo tem a parte do box. E nesse, o que vocês acham importante destacar? Nós tivemos a participação da Inove Store, né, uma loja de Curitiba também, onde que tem os produtos da Inove, ou enfim, nos ambientes internos. Acho que a Inove está em todos os ambientes da casa.
né? Sofás, poltronas do living, estar íntimo, a mesa do gourmet, as cadeiras do gourmet, as banquetas do gourmet. Tem muito mobiliário que foi desenhado por nós, os móveis que são mais fixos e móvel de TV, cabeceira de cama, quarto das crianças, que tem uma marcenaria também, né, que foi desenvolvida dentro do escritório. Mas a E9 contribuiu muito para que o projeto ficasse sensacional. Alguma dica hoje em termos de mobiliário, ao fazer essa escolha? A gente falou no início da entrevista, né, sobre estética e o conforto, né, no caso, na casa, né, da insolação e tudo mais. E no mobiliário, o que podemos ter assim como prioridade, na visão de vocês? A mesma teoria, né? Mesma da arquitetura. Você tem que ter estética e tem que ter conforto, porque não adianta nada você ter uma cadeira super bonita e não conseguir sentar, né? Porque às vezes uma cadeira que é super confortável para mim, para o Rafael é horrível, porque nós temos estaturas diferentes. Então, os clientes precisam experimentar. Não adianta comprar sem sentar, sem sentir se o sofá é confortável realmente, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, que usem essas informações aí para construir o espaço sagrado que é o nosso lar, a nossa casa, e que, se tiverem perguntas, comentem aqui, né? O Rafael e a Mariana continuarão, a equipe dele, né, respondendo. O nosso vídeo está indo ao ar ao vivo, foi ao ar ao vivo agora, mas você pode continuar esse contato com eles nas informações que estão aqui. Obrigada mais uma vez e até breve. Obrigado. Tchau para Tchau. vocês.